Olá pessoal, eu Márcio Rodrigues mais uma vez aí para falar do concurso do Ministério Público do Estado de São Paulo. É mesmo, é? Começou dia 17 de julho e termina hoje, dia 21 de agosto de 2019. A prova está marcada para o dia 17 de novembro. A duração da prova aí, de tempo previsto, é de 3 horas e 30 minutos, incluindo o tempo para passar as questões para o gabarito. O site para fazer inscrição é o do site da VUNESP. A remuneração, vencimento básico R$ 1.784, gratificação de promotoria R$ 1.000, vale auxílio alimentação de R$ 920. Esses três juntos dão a base de R$ 2.789. Mas tem aí o adicional de vale transporte que também vai ser acrescentado ao seu rendimento. A prova objetiva, as matérias são língua portuguesa, matemática, legislação, é uma lei curtíssima, então em pouco tempo você dá uma lida nela, às vezes a gente até grava uma aula, ou às vezes já vai estar gravado ações de informática. Lembrando que aí, dividido proporcionalmente, temos informática com 17% das questões, geografia, história e legislação 8%, matemática 25% da prova, e o carro-chefe aí, o que mais vai pesar na prova, é português com 34% das questões. As vagas. As áreas regionais, lembrando que só Capital e Grande São Paulo que são cadastros de reserva. As outras, no número de vagas para ampla concorrência, são 2 vagas. As cidades são, as regiões são Araçatuba, Bauru, Campinas, Franca, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, Sorocaba, Taubaté e Vale do Ribeira. Ele já corrigiu o edital aí, não é bem Vale do Ribeira, mas não muda nada no edital, é 2 vagas para todo mundo. O asterisco aí no número de cadastro de vagas reservadas a candidatos deficientes e para negros, haverá sim esse critério na prova, você vai se inscrever para essas opções, mas como são só 2 vagas, não quer dizer, não traz já no edital o número reservado para eles. Mas assim que chegar a porcentagem por lei, vai sim chamar negros, pardos, e deficientes. Tudo que tange aqui ao nosso conceito, ou que a gente vai falar, é de história, para esse concurso. O edital traz, você pegar o edital, é muito curtinho, questão de história, tá lá, ó, item 1, da Revolução de 1930 ao Brasil contemporâneo. Ele já começa, então, ele tira toda a questão histórica do Brasil até 1930. Então, apesar da gente falar aqui do período republicano, da Primeira República, ele não vai cair nas provas. Não vai ter uma questão perguntando de Marechal Deodoro da Fonseca, de abolição da escravatura. Não vai ter essas questões. As questões cairão de 1930 até hoje, até recentemente, porque lembrando aí que o edital encerra agora, a prova é em novembro, questões de atualidades que envolvam história, mais ou menos até metade de setembro. Disso para frente dificilmente cai na prova. Da Revolução de 30, do Brasil contemporâneo, a Era Vargas, o Brasil da Segunda Guerra. Segundo item no edital, regime militar de 1964 a 1985, o golpe de 1964, o regime militar, a repressão política e um milagre econômico, fim do regime militar e campanhas diretas já. Ele traz o tópico principal e dentro desse tópico principal os temas. Também ele traz a eleição de Tancredo Neves e José Sarney e os presidentes posteriores. Então, eu já conversando com pessoas, eu já falei, vai cair, são 5 questões. Uma da era Lula-Dilma, uma de Getúlio Vargas e uma da ditadura militar. Só aí você já tem 3 questões para se garantir. A Era Vargas. Dentro da Era Vargas, temos divisões históricas do período republicano, da Era Vargas, em 3 períodos distintos. Isso aqui já é uma divisão para mostrar como que o edital traz sucintamente tudo que o conteúdo. Porque ele lá traz só Era Vargas. Beleza, você acha que é pouca coisa. Mas a Era Vargas, nas maiorias dos livros, ele é dividido em 3 períodos.
um período provisório, quando ele assume o governo após o movimento de 1930, um segundo período, que é o constitucional, quando ele é eleito, e a promulgação da Constituição de 1934, depois de ter tido aí a revolta dos paulistas e tal, e a terceira, que é o autoritário, com o golpe de 1937, que ele deu início ao período conhecido como Estado Novo. Como eu disse, não vai cair na prova toda a história do Brasil, mas a gente vai falar aqui, dar uma ressaltada da período, aí você vê o Primeira República. A gente vai falar desse período, porque todo o imbróglio desse período republicano, dessa Primeira República, é que acaba culminando na Revolução de 1930, com Vargas assumindo o poder. Então, se eu não falar antes, só chegar lá e falar, só dar a aula e falar, ó, Vargas assumiu em 1930, Vargas assumiu o poder. Mas como? Como aconteceu isso? Que fatos que ocorreram para que ele chegasse a esse momento? Então aí a gente vai começar falando de 1989 em diante. Por que 1989? Porque no Brasil tornou-se uma república dia 15 de novembro de 1989. Desde então existiram 6 diferentes repúblicas na história do nosso país. E essas 6 repúblicas estão englobadas no assunto do edital. Algumas separações aí históricas desse período de 89 em diante traz como Primeira República, Nova República, período de 46 a 64, aqui ele pega um pequeno período aí entre Vargas e a ditadura, antes da ditadura militar. Tem um que já traz toda a era Vargas, desde 30. Você vê que nesse período de 46 ele tira aí 16 anos da era Vargas e separa. Temos a República Oligárquica, que a gente vai falar um pouquinho hoje, que é de 89 a 30. É muito importante a gente entender um pouquinho esse período, porque esse período vai refletir até no Brasil aí, no pós-Brasil autoritário, nas diretas já, e todo esse período. Porque vai ser uma briga atrás da outra para que se promulgue constituições, revogação de constituição, é muito interessante. Como eu disse, a República é formada no Brasil desde 15 de novembro de 89, quando foi proclamado por José do Patrocínio na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Desde essa data, o Brasil já teve 6 diferentes repúblicas. E a gente vai falar um pouquinho dessas 6 repúblicas. Lembrando que eu vou falar aqui, vou só pincelar, porque a nossa questão aqui é de resolver questões. Só que não tem como eu te trazer uma questão, pedir para você resolver, sem aí uma revisão básica de todo esse conteúdo. Vamos lá, Primeira República, ela começa em 89 e vai a 30. Aí tem um mapa mental aí, um cafezinho com leite, é o que caracteriza o mais forte desse período, que é o café com leite, a troca entre presidentes de Minas e de São Paulo, café e leite. Na verdade é o inverso, né? Leite de São Paulo e café de Minas Gerais. Temos nessa política do café com leite, é a República Oligárquica, em que é hegemônico entre São Paulo e Minas Gerais. Essa hegemonia é o que essa troca de poder consentido entre os dois, essa troca de compadre, esses 4 anos vai você, esses 4 anos vai você. Os outros estados começam a se sentir menosprezados e começam a se organizar. E aí acaba acontecendo toda aquela bagunça que gera lá em 1930. Aí temos as políticas dos governantes. São presidentes que indicam governadores, que indicam prefeitos, que indicam coronéis, que subjugam o povo. O povo, em contrapartida, é subjugado pelos coronéis, que tem que prestar contas aos prefeitos, aos governadores, e que, por conseguinte, são indicados pelo presidente. Nesse período, temos o coronelismo, ou, como muitos falam, eu vou falar mais para frente, mas temos o voto de cabresto e o clientelismo, é isso mesmo, tá logo embaixo aí, ó. O coronelismo, o clientelismo, esse período é marcado pelo voto de cabresto. A República Velha é chamada pelos historiadores como Primeira República. Esse período foi iniciado, como eu disse, com a proclamação da República, que fez com que o Deodoro da Fonseca assumisse a presidência. Aqui a gente vai falar assim, que esse foi iniciado com a proclamação da República, que fez com que o Deodoro da Fonseca assumisse a presidência.
Esse é o fato que não vai cair na prova, mas é o fato que consta nos livros. Mas atualmente a gente já se tem que Deodoro da Fonseca nem estava na praça quando decretaram a proclamação da República. Ele estava enrolado num rolo amoroso lá. Tem um canal, Não Cai no Enem, muito bom, do Bueno, do Jorge Bueno, se eu não me engano, que ele fala sobre esse período muito bem e de forma bem humorada. Vale a pena dar uma conferida. Só que não cai no Enem nem cai na nossa prova. Mas compensa muito saber o que realmente de fato ocorreu. Esse período de 89 a 94 é também conhecido como a República da Espada, de 1889 a 1894. Depois, temos aí a mesma imagem, né? A República Velha contou ao todo com 13 presidentes, com outros 2 que não puderam assumir. Como eu disse, é marcado pelo mandonismo, clientelismo e coronelismo. São características muito importantes desse período. Vale a pena você anotar aí e registrar. Essa política dos governadores e a política do café com leite foram práticas de importantes entre o arranjo das oligarquias, entre as oligarquias de Minas e de São Paulo. O Brasil experimentou nesse período um avanço industrial embrionário, ou seja, resultou no nascimento do movimento operário no país nesse período. É verdade. Temos aí outro mnemônico da Primeira República. Mapa mental. Temos a Guerra de Canudos, temos a Revolta da Vacina, a Revolta da Chibata, a Guerra de Contestados de 1912 a 16, o tenentismo, tem o surgimento da coluna Prestes. Essa coluna Prestes vai influenciar lá no período Vargas. Temos o cangaço, a história de Lampião, tudo nesse período. Então é um período muito grande da história que acontece muita coisa que interfere muito depois. Então, quando eles tiram esse período, é porque se a pessoa só pega de 30 para frente, ela vai ter muita dificuldade, porque ela não vai conseguir ligar os pontos e os acontecimentos. Nesse período aí, nessa periodização de 89 a 98, temos a consolidação da Primeira República. De 1898 a 1921, a institucionalização da política oligárquica, o café com leite. De 1921 a 1930, temos a decadência dessa Primeira República, com o fim da Primeira República e a Revolução de 1930. Práticas políticas. A política dos governadores era a política de troca de favores. Isso acabou, viu? Só existiu na Primeira República. É verdade. Quer dizer, às vezes não. O coronelismo e o clientelismo. O voto de cabresto e o voto em troca de favores. Hoje em dia até a gente vê menos voto em troca de favor, mas ainda existe. Temos a Constituição de 1891, que trouxe o federalismo, a autonomia aos estados. O presidencialismo, onde o chefe do executivo tem um mandato de 4 anos. Temos um sistema eleitoral, temos o sufrágio universal, masculino, né? Depois, com o tempo, é inserido o voto feminino. O Estado laico, a separação entre Estado e Igreja, lembrando que essa separação ocorre por causa de Estado e Igreja, entre a rusga entre o imperador e o Papa, que o imperador queria mandar na igreja aqui, aí acontece a questão religiosa, que você pode dar uma googada aí e descobrir melhor. Nesse período, temos a desigualdade social e a política corrupta mantiveram revoltas em diferentes partes do país. Foram essas que eu falei: Canudos, Vacina, Chibata, Contestado. A Revolução de 30 foi um acontecimento que precipitou o fim desse período e inaugurou a Era Vargas. Aí entramos no segundo período, o governo provisório e constitucional de Vargas, de 1930 a 1937. Mediante a decisiva importância que os militares tiveram na consolidação da Revolução de 1930, os primeiros anos da Era Vargas foram marcados pela forte presença dos tenentes. Lembra a revolta dos tenentismo? Causou a presença maciça dos tenentes nos principais cargos do novo governo. Em sua grande parte, os principais representantes das alas militares que apoiaram Vargas
obtiveram chamados interventorias estaduais. Ele trocou o nome dos estados para interventorias estaduais. Pela imposição do presidente, vários militares passaram a controlar os governos estaduais. Tal medida tinha inicialmente como propósito anular a ação dos antigos coronéis e a sua influência na política regional. Vou pôr um cara que eu conheço, que eu quero para governar lá, porque se eu deixar, os coronéis tomam conta do lugar. Esse foi o pensamento inicial de Vargas. Aí já temos um outro Estado Novo, que aí vai de 37 a 45. Esse período é dado como um governo estabelecido por vias golpistas. O Estado Novo foi implantado por Getúlio Vargas sobre a justificativa de conter uma nova ameaça de golpe comunista no Brasil. Não é de hoje que o comunismo preocupa no Brasil. É mesmo? Para dar um novo regime de aparência legal, Francisco Campos, aliado político de Getúlio, redigiu uma constituição inspirada por itens das constituições fascista italiana e polonesa. Essa constituição ficou conhecida como polaca, como você pode ver aí nesse mapa mental. Eu recomendo que você não copie igualzinho, tá aí. Se você for ler, ou conforme a gente for descobrindo e ressaltando temas aqui, que você mesmo crie aí seu mapa mental, que ligue os pontos da Era Vargas, do Estado Novo e também dos outros temas que a gente vai continuar falando. Temos aí a Quarta República. É um período meio esquecido aí, entre Vargas e a ditadura. Mas essa Quarta República, conhecida também como República Populista, foi um período da história brasileira iniciado em 46, com a posse de Eurico Gaspar Dutra, e finalizado em 1964 com um golpe civil-militar que marcou o início da ditadura militar no Brasil. A República Populista foi marcada por intensas tensões políticas e pela política desenvolvimentista do Brasil. Lembrando que esse período foi, como sempre, meio conturbado, porque até então eram feitas eleições para presidente. E o segundo colocado nas eleições assumiu o lugar de vice. Então, as rusgas, os problemas eram sempre, a puxada de tapete era sempre frequente. Então, a gente tinha aí, às vezes, um presidente indo para um lado e um vice para o outro, porque eram ideologicamente muito diferentes. Aí temos Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas, Café Filho, Carlos Luz, Nereu Ramos, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, Raniel Mazzilli, João Goulart. Aí você me fala, eles põem só um tema, 5 linhas lá no edital, de coisas que ele pode perguntar. Mas aí você está vendo que no quarto tema tem todos esses presidentes. Ele pode muito bem, dentro do escopo, a banca pode, dentro do escopo dela, pedir uma questão sobre Ranieri Mazzilli. Você vai falar que não estava no edital? Estava lá, Quarta República, de 1945 a 64, dentro de presidentes. Aí você vai fazer o quê, né? Ranieri Mazzilli só governou em 61, mas foi um período muito curto. Ele é contado como presidente porque Jânio Quadros renuncia ao cargo, ele assume, até depois João Goulart assume. Aí ele cria um parlamentarismo que dura de 61 a 63 e depois volta para o presidencialismo. Lembrando que João Goulart é o destituído pelo golpe de 64. Das coisas mais importantes que ele fez foi reformas da base. A gente vai ver aí ao longo das aulas respondendo as perguntas. E ditadura militar. O período da ditadura militar, que começa em 64, tem seu apogeu com a instauração do AI-5. Aí sim, o que muitos já estão se falando é uma ditadura branda, que somente com a implantação do ato inconstitucional número 5, que as coisas ficam mais severas. Que acontece maior repressão, maior censura, maior sequestro, tortura, execuções, os ataques a bombas, tanto de um lado como de outro. Os chamados governos militares, ou governos do regime militar brasileiro, é estranho também essa visão no mundo, porque se um regime é militar,
não há alternância entre presidentes. E o nosso regime é uma exceção, porque ele foi um regime militar, mas os militares se revezaram no poder, ou as eleições eram feitas de forma indireta. Então, é um regime militar muito diferente do que se tem no resto do mundo. No resto do mundo, um militar assume e governa até morrer. Esses governos, que estiveram no poder de 64 a 85, eles estabeleceram-se na política brasileira em uma ocasião em que o país estava mergulhado em uma das suas piores crises. Nos primeiros meses de 64, o golpe de 64, entendido pelos próprios militares como Revolução de 64, foi uma insurreição de setores da Força Armada brasileira contra o governo de João Goulart e suas propostas. Essas propostas, diga-se de passagem, também tiveram apoio de outros setores das mesmas Forças Armadas, então houve uma divisão. O golpe foi dado em 31 de março e completou-se no dia 1º de abril de 1964. É mesmo, é? Você pergunta se alguém que vivia no país sabia disso. Poucas pessoas que viveram esse período sabiam que teve um golpe. Então, ao longo da história foi se estabelecendo esses dias, porque foi período aí que eles fizeram. Bom, aí temos a Nova República, de 85 até hoje. Aí você pausa o vídeo aí, vamos ver se você tá bom de memória e acerta o nome de todos os presidentes aí da Nova República. 2000 years later. Temos José Sarney, depois Fernando Collor de Mello, que renuncia, não é empichado, mas ele pede o mandato por 8 anos. Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Havana Rousseff, Michel Temer e o último e atual, Jair Bolsonaro. Acertou. Quando falamos do Brasil atual, geralmente nos referimos aos últimos 30 anos da nossa história. Isso é desde o fim do governo militar até os dias de hoje. Nesse sentido, comentaremos temas relativos a esse período, que vai desde a abertura democrática, que começou com a Lei da Anistia em 1979, até as manifestações populares que ocorreram nos anos de 2013 a 2015. Aí não há um consenso ainda que a partir de 2015, a partir daquelas manifestações nas ruas, quando começou, até mesmo com que culminou com o impeachment da Dilma, que daí para frente, dali para cá, estaríamos num novo período histórico. Mas ainda não há um consenso em que período seria esse ou como nomeado, até porque temos aí 4 anos de um período histórico. Os períodos históricos ganham nomes e adereços e estigmas depois de muitos anos. Então, com 4 anos, nós nem sabemos o que estamos. Mas o que há quase que um consenso é que esse período, Brasil atual, Brasil Nova República, seria de 85 a mais ou menos 2013, 2015, que começaria aí um novo período com as manifestações de junho de 2013. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Revisão aí para você decorar, você guardar aí. No decorrer das 3 primeiras décadas do século XX, houveram uma série de manifestações operárias e insatisfação dos setores urbanos e movimentos de rebeldia no interior do exército, chamado tenentismo. Guarda esse nome. Eram forças de oposição ao regime oligárquico, Café com Leite, Minas Gerais e São Paulo, mas que ainda não representavam uma ameaça à estabilidade do país. Esse quadro sofreu uma grande modificação quando, no período aí de 1920 a 1930, a crise econômica e o rompimento da política do café com leite por Washington Luiz colocaram na oposição uma fração importante das elites oligárquicas e agrárias desse país. Então, a confusão aí, o desabrochar de 1930 começa no período de 1920 até termina em 1930, quando eles rompem essa oligarquia, essa política do café com leite com Washington Luiz.
Esse aí já é as forças de oposição do regime oligárquico. Isso aí já é uma revisãozinha para a próxima aula. Sem muita delonga, tá aí nesses poucos slides, nessas poucas apresentações, todo o conteúdo da prova. Então, como você viu, tem muitos acontecimentos, desabrocha muita coisa nesse período. Então, na próxima aula, a gente ainda vai retomar de novo esse período, o período que cai do edital, aí a gente já começa já com vagas para frente, e vai falar um pouquinho de novo de cada um, vai repetir algumas coisas, mas as coisas que vão se repetindo é para fixar. Se repete muito, é importante. Se é importante, a banca está de olho. Se a banca está de olho, deve cair na sua prova. Super abraço, fiquem com Deus. Eu acho que por enquanto é só isso e até a próxima.